Hebreus capítulo 9, vou ler inicialmente com os irmãos até o verso 5, mas depois a gente vai se ocupar com todo o capítulo. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, viva e eficaz, poderosa, e pedimos, Senhor, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, nos dê o entendimento necessário e nos capacite, Senhor, a viver na prática, ó Deus, à luz do ensino da Tua Escritura. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A carta aos Hebreus foi escrita com o propósito de convencer judeus convertidos a Cristo que fizeram a decisão correta e que eles não deveriam titubear na fé, porque, infelizmente, a atuação dos judeus foi muito grande em tentar trazer de volta os convertidos para o judaísmo, e muitos deles estavam realmente voltando às práticas judaicas depois de terem conhecido o Evangelho de Cristo e terem aceito essa fé, sido batizados em nome de Cristo. E o autor da carta é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele quer ajudar os seus irmãos cristãos vindos do judaísmo a permanecer na fé. Então ele precisa recorrer ao Antigo Testamento, que é onde está o coração dos judeus. E ele então conhece muito bem o Antigo Testamento e ele vai ao longo do livro, ao longo dessa carta, demonstrando a superioridade de Cristo sobre várias coisas. Sobre o sacerdócio levítico, sobre o sistema sacrificial e neste capítulo 9, em particular, a superioridade de Cristo sobre o tabernáculo outrora instituído por Deus. Então, nós acabamos de ler alguns versos, nós lembramos a respeito do tabernáculo. Deus orientou Moisés à construção de um tabernáculo que deveria acompanhar toda a trajetória de Israel ao longo do deserto, e quando chegasse na terra, Deus orientaria a respeito de qual lugar deveria ser construído o tabernáculo. Então, o autor de Hebreus, nesse capítulo, ele vai fazer isso, ele vai mostrar como Cristo é superior ao tabernáculo. A novidade deste capítulo é que o pivô de toda a argumentação é a questão do santuário, do tabernáculo. E isso difere este capítulo dos outros textos que a gente já leu e que a gente ainda vai ler e estudar. Mas, em termos gerais, a ênfase continua sendo a superioridade de Cristo sobre a antiga aliança. Portanto, muitos termos e conceitos acabam sendo repetidos aqui, coisas que a gente já falou, já estudou nas semanas anteriores, estudando o capítulo 8, observando o capítulo 7, assim por diante, aqui se repetem novamente. Tá? E apesar de serem coisas muito parecidas, creia, a palavra de Deus é sempre necessária para a nossa vida, mesmo quando ela diz coisas repetidas várias vezes. Às vezes eu brinco com alguns conceitos que se eu pregasse ou eu ensinasse a mesma coisa todos os domingos, sempre seria útil, sempre seria importante. Por quê? Porque a nossa mente precisa ser relembrada constantemente das mesmas coisas, né? E o que é repetido com frequência na Escritura justamente indica algo que é absolutamente necessário para a nossa vida e para a nossa fé.
Então, nós vamos observar este capítulo em 2 blocos, tá? Vamos observar primeiramente do versículo 1 até o 10, que na primeira aliança Deus instituiu um santuário terreno e provisório, tá? Então, do versículo 1 ao 10, nós já lemos até o versículo 5, e nós vimos aqui o autor de Hebreus fazendo menção à primeira aliança, onde havia culto divino, onde havia um santuário terrestre, como está aí no versículo 1, e ele descreve alguns dos espaços que tinha ali naquele tabernáculo e alguns móveis que estavam ali construídos e que tinham seus significados. No final do versículo 5, o autor de Hebreus, ele diz, dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes, porque não é o propósito dele explicar cada detalhe, cada um dos espaços, cada um dos móveis e mostrar como todas aquelas coisas apontam para Cristo de alguma maneira, né? Mas observe, versículo 2, foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama de santo lugar. Então, lá fora, um altar onde era feito sacrifício. Uma parte interior chamado de santo lugar, onde tinham esses móveis, a mesa, o candelabro, os pães da proposição que eram substituídos diariamente. Santo lugar, um lugar importante, frequentado sempre pelos sacerdotes, todos os dias. Eles trocavam o pão, eles alimentavam ali o candelabro com o combustível para manter as chamas acesas e assim por diante. Um detalhe é que o pão tem que sempre estar fresquinho, né? Então, tudo isso era renovado diariamente. Aí, versículo 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, mais para dentro ainda, estava um local chamado Santo dos Santos. Ali estava a arca. Na arca estava uma porçãozinha de maná que, por graça e poder de Deus, era preservado ali dentro daquele objeto. Estava também o bordão de Arão que havia florescido no deserto. Então ele estava ali também. Objetos importantes, a arca com os anjos, os querubins, versículo 5, estavam os querubins da glória, com a sua sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório era onde o sacrifício era apresentado ali, era movido na presença de Deus. Mas neste local não entrava todo dia não, o sumo sacerdote podia entrar pouquíssimas vezes, apenas uma vez por ano, tá? Do versículo 6 ao 7, nós vemos esse ministério contínuo e repetitivo dos sacerdotes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, lá o santo lugar, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o que eu acabei de dizer, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então ele sempre entrava com sangue, com sacrifício, para mover ali na presença de Deus. E o versículo 8 em diante vai dizer que tudo isso foi uma parábola, uma forma didática de mostrar para o povo algo mais elevado que estava por vir. Ele diz, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário, e aqui entenda o local mais íntimo da presença de Deus, lá o Santo dos Santos, o caminho para lá ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, aquele primeiro tabernáculo precisa deixar de sê-lo para que então possa dar espaço a um novo lugar, a um novo tabernáculo. E o versículo 9, isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas
e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, o autor de Hebreus está dizendo tudo isso, o tabernáculo, os seus espaços, os seus móveis, todo o sacrifício contínuo que acontecia, a entrada do sacerdote uma vez por ano, tudo isso é uma parábola para mostrar que é necessário que o caminho para o Santo dos Santos seja aberto definitivamente. Ainda era recluso, ainda era exclusivo para um sumo sacerdote esporadicamente entrar. Tudo isso era uma história que aponta para Cristo Jesus, para a necessidade de um acesso mais livre e aberto à presença de Deus. E tudo isso, ele diz então, era ineficaz no versículo 9, para aperfeiçoar aquele que presta culto. Todas essas ordenanças, tudo o que acontecia ali, não era capaz de purificar a mente e o coração das pessoas. Aquilo tudo era importante, tinha uma função, mas eles não eram eficazes. Eles não eram instrumentos de transformação de vidas. Então, é uma parábola ineficaz para transformar o coração. Algo mais poderoso precisava ser realizado para que todo o povo pudesse entrar na presença de Deus sem qualquer impedimento. E aí nós vemos o segundo bloco, do versículo 11 ao 28, a respeito da nova aliança. Na nova aliança, diz o autor de Hebreus, Deus deu acesso em Cristo a um santuário celestial. Houve um santuário terrestre instituído por Deus? Sim. Mas agora Ele nos dá o acesso ao santuário celestial por meio de Cristo Jesus. Observe comigo aí os versículos 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou poderíamos até traduzir também, dos bens futuros, né? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, esse que não foi feito por mãos humanas, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Então o autor de Hebreus está dizendo que Cristo entrou no santuário celestial pelo seu próprio sangue. Não foi sangue de animal, não foi por meio dessas práticas ritualísticas, mas o próprio Cristo entrou como um sumo sacerdote nesse santo dos santos celestial. O versículo 13 e 14 diz o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele sim purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, esse sangue derramado por Cristo Jesus, ele sim é capaz de transformar corações, de transformar mentes, de purificar consciências. O que aquele do passado não era eficaz em si mesmo. O sangue de Cristo é sim eficaz em si mesmo para nos lavar, para nos purificar. Versículos 15 a 17. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Esse é um trecho muito interessante, talvez dos mais complexos até do Novo Testamento para a gente compreender. O que o texto está dizendo é que Cristo se tornou mediador da nova aliança por meio da sua morte.
A morte dele era necessária. E aqui é usado um conceito de testamento. A gente tem a nossa Bíblia, a gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqui, a palavra traduzida por testamento é a mesma palavra grega que poderia ser traduzida por aliança ou por pacto. Mas por que foi traduzida por testamento? Porque na língua portuguesa, quando nós falamos de testamento, nós estamos nos referindo a um documento que passa a vigorar a partir do momento que o seu escritor ou quem o registrou morre. A partir da morte de alguém que escreveu o seu testamento, aquilo passa a valer. Por exemplo, um dono de propriedades, ele vai transferir suas propriedades conforme a sua vontade e a proporção que ele deseja para os seus filhos, para os seus parentes. Isso passa a valer somente depois da sua morte. Esse é o argumento aqui utilizado pelo autor de Hebreus para dizer que era necessário que ele morresse. Era necessário que ele morresse para que ele se tornasse o mediador da nova aliança, para que nós nos tornássemos, como diz aqui no versículo 15, herdeiros de uma herança eterna. Foi necessária a morte do Senhor Jesus Cristo. Versículos 18 a 22, nós veremos que a antiga aliança já demonstrava a necessidade de morte. Olha aí, 18. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Não dá para ter aliança com Deus sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, depois ele pregar a palavra, o que ele fez? Pegou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu sobre o povo, não só sobre o livro, como também sobre todo o povo. Então, o sangue já fazia parte da antiga aliança, simbolicamente, porque era necessário não só a pregação da palavra, os mandamentos de Deus, mas uma purificação por meio da morte de alguém, por meio do sangue. Tudo isso apontando, claro, para a morte de Cristo Jesus e o valor do seu sangue sobre a nossa vida. Dizendo, olha o que Moisés dizia, versículo 20, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Interessante comparar com as palavras de Cristo na instituição da ceia. Este é o sangue da nova aliança derramado em favor de vocês. Versículo 21, igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo. Pegou o sangue e foi borrifando em tudo. Todos os utensílios do serviço sagrado, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, porque eles poderiam ficar questionando por que a necessidade de Cristo ter morrido. E muitos perguntam isso mesmo. É porque não há remissão sem derramamento de sangue. Não há reconciliação com Deus, não há perdão de pecados sem sangue. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. É necessário a morte para que haja remissão de pecados. E aí o versículo 23 e 24 vai nos informar que Cristo ofereceu esse sacrifício. Ele morreu, um sacrifício superior para que ele pudesse comparecer por nós diante de Deus. Olha só, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Ou seja, o tabernáculo, tudo ali foi purificado com sangue, borrifado por Moisés? Sim, isso era necessário. Mas no que diz respeito às coisas celestiais, é necessário um sacrifício superior. E foi esse que foi oferecido por Jesus. Porque Cristo, versículo 24, não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, aquele, o celestial, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então ele morreu, ele teve o seu sangue derramado e esse sangue foi levado ao santuário celestial,
movido na presença de Deus, para que então nós pudéssemos acessar por meio dele a presença do nosso Senhor. Chegando quase ao finalzinho, versículo 25, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, sangue de outro. Não, Jesus não fez isso. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Não precisou morrer várias vezes, não precisou sofrer várias vezes. Aí está um equívoco da teologia católica, inclusive, quando eles fazem a missa é em si mesma como que uma representação da morte de Cristo, como se Cristo literalmente estivesse sendo sacrificado novamente em favor dos fiéis. E nós vemos, não. Isso já foi feito uma vez por todas, por Cristo Jesus, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E aí diz o versículo 27 e 28, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então nós sabemos que Cristo já pagou definitivamente pelos nossos pecados? Sim, nós sabemos. E o que tem mais a esperar? Temos a esperar o seu retorno. A palavra de Deus fala a respeito da volta de Jesus, para ele salvar os que esperam por ele. Hebreus 9 nos ensina então, meus irmãos, que na primeira aliança Deus instituiu um santuário terreno. Esse santuário terreno foi imperfeito e provisório, com sacrifícios contínuos e repetitivos, incapazes de aperfeiçoar aquele que chega para prestar culto a Deus. Esse capítulo também nos ensina que na nova aliança, Deus nos deu acesso ao santuário celestial, perfeito e definitivo, por meio do sacrifício único e suficiente de Cristo, capaz de purificar a nossa consciência, o nosso coração e nos capacitar a servir ao Deus vivo. Eu quero propor aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, algumas lições práticas para a nossa vida. Não se apoie em práticas religiosas meramente externas para garantir a sua salvação. Deus ordena a gente fazer muitas coisas, como cultuá-lo. Você está obedecendo a Deus ao vir à igreja prestar culto a Ele. Deus também nos ordena cultivar o amor uns pelos outros, a comunhão dos santos. Deus também nos ordena fazer boas obras, fazer o que Ele requer de nós para o bem das pessoas. Mas entenda, nenhuma dessas coisas é capaz de nos transformar e nos purificar diante de Deus. Estar presente no culto, fazer uma boa ação, cumprir suas obrigações diante de Deus, isso não é capaz de purificar a sua mente e o seu coração. Então, se apoie exclusivamente em Cristo, no sacrifício dele por você. Você deve cultuar a Deus, você deve fazer boas obras, você deve cumprir suas obrigações, sim, mas porque você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque você já foi purificado, porque você já está lá no santuário celestial, na presença do Deus mediado por Cristo Jesus. Segunda coisa, liberte-se completamente da culpa dos seus pecados do passado. Liberte-se completamente. Nada do que você fizer por si mesmo poderá apagar a sua culpa. Nada, nada. O que Cristo fez na cruz por você é suficiente para purificar sua consciência. Muitas pessoas, por conta de culpa do que fizeram no passado, têm de lidar com terapias e psicologias por anos a fio para tentar se libertar
de um tal sentimento que os aprisiona. Aqui na Escritura nós temos o santo remédio no versículo 14, como nós já passamos por ele. Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas e nos vai qualificar e capacitar para servirmos ao Deus vivo. Então, aproprie-se desse santo remédio para se ver livre da culpa, para poder servir a Deus com a sua consciência limpa, de alguém que foi perdoado, de alguém que não tem nenhuma dívida diante do Senhor. Terceira coisa prática para a gente aprender aqui: fascine-se com o valor da morte e do sangue de Cristo derramado por você. Você já se fascinou pelo valor da morte de Cristo pela sua vida? Pelo tamanho do que Cristo fez ali ao entregar a sua vida por você? A gente se fascina com tanta coisa. Quando a gente viaja, a gente passa por paisagens maravilhosas, ficamos fascinados. A gente vê grandes construções. Eu admiro construções humanas, sejam no campo da engenharia civil ou construções de motores e tantas coisas enormes que o ser humano é capaz de fazer. Eu fico fascinado com essas coisas. Essa semana eu achei um canal de um rapaz, não é brasileiro, ele viaja para os cantos mais diversos, ele encontra as coisas mais peculiares, mais incomuns. Eu fico fascinado com essas coisas, mas, irmãos, não tem nada mais admirável que o sangue de Cristo derramado na cruz e o valor disso sobre a nossa vida. Não tem nada mais do que isso. O testador morreu para que o testamento tivesse força de lei e você se tornasse herdeiro do reino de Deus. Tem algo mais importante do que isso? Tem algo mais valioso do que isso? O Deus da aliança entregou-se à morte para você receber um crédito na sua conta tão grande que é capaz de pagar por todos os seus pecados, de toda a sua vida, os já praticados e os que serão praticados até o final. Crédito total. Crédito total. Lembremos da celebração da última Páscoa de Jesus. Aliás, nós já vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Ele com seus discípulos, apenas ouça a narrativa de Lucas. Ele disse: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Fascine-se com isso. Admire o que Cristo fez. Hoje, ao participar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, coma o corpo de Cristo e beba o sangue de Cristo, com a certeza de que pela morte dele você foi completamente perdoado. Não tem nenhuma dívida, sua conta está paga, sua ficha está limpa diante do Senhor. E a quarta coisa, e última: espere por Cristo, pois ele voltará a segunda vez. Lá no finalzinho do versículo 28, nós aprendemos que ele aparecerá a segunda vez não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Saber do que Cristo fez e viver com base nessa poderosa verdade do que ele fez é maravilhoso. Mas algo ainda há para acontecer. A história não acabou.
algo que deve gerar em nós essa doce expectativa, esse anseio santo, essa ansiedade santa, quando a nova criação vai ser definitivamente implementada na segunda vinda de Cristo. Ela já foi inaugurada com a primeira vinda e será completamente implementada com a segunda vinda de Cristo, quando Ele vai refazer todas as coisas e quando Ele então, no reino do Pai, Ele vai cear junto conosco. Em Mateus 26, 29, a mesma narrativa da ceia do Senhor diz ali: digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês vinho novo no reino de meu Pai. Então participemos, irmãos, da ceia do Senhor, com alegria, com gratidão, com expectativa, porque essa refeição tão simples é para nós, para os cristãos, um banquete espiritual, mas que é apenas uma pequena amostra do reino eterno de Deus, quando nós estaremos na presença do Senhor, nos alimentando dele. Amém?